Julgo desigual. O julgo desigual significa a diferença de ensinamentos e opiniões de pessoas que vivem em meios diferentes. E por isso muitas vezes essa diferença causa brigas, discussões, desrespeito, ofensas, separações. Quando uma moça ou rapaz crente decide se casar com um não crente, passa a viver em julgo desigual, pois um vai querer fazer a vontade de Deus e o outro não. Muitas denominações não permitem que seus membros namorem pessoas que não são da igreja. Tem razão em incentivar relacionamentos entre pessoas que têm o mesmo modo de vida e os mesmos ensinamentos, pois um servo de Deus tem uma maneira diferente de viver e de pensar de uma pessoa que não serve ao Senhor. Por isso, quando uma pessoa se une em casamento com outra que não segue uma mesma doutrina ou estilo de vida, vai haver entre elas o julgo desigual e em muitas situações cada um vai ter uma maneira diferente de agir e enxergar as coisas. Não que um crente não possa se casar com um descrente, mas é preciso analisar a situação para que o julgo desigual não cause o ódio e a intolerância entre o casal, pois esses sentimentos malignos resultam em uma vida de discussões tolas, cobranças e desrespeito um pelo outro. Não acredite nessa história que quando casar a pessoa vai mudar ou Deus vai mudar a pessoa. Deus só muda uma pessoa quando ela deseja ser mudada. Por isso peça a Deus sabedoria e discernimento para saber o que vem dele e o que vem da sua natureza humana. Um casal para se unir precisa primeiramente do amor de Deus em seus corações, porque no amor não há soberba, não há orgulho, não há o que sabe mais, mas sim a troca de experiências, a troca de conhecimentos, a união, o respeito e a compreensão. Baseados nessa passagem bíblica e por falta de sabedoria divina para interpretá-la, muitos pastores ensinam o julgo desigual como uma proibição de estarem convivendo com pessoas que não são crentes, mas na verdade, dessa forma estão fazendo discriminação entre as pessoas. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles. Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse, eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz, saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. 2 Coríntios 6:14-18. Nosso Deus e Pai não nos proíbe de convivermos com pessoas que não têm os mesmos pensamentos e ensinamentos que nós, sejam elas parentes, colegas de trabalho, vizinhos, amigos. Ele nos ensina que não devemos compartilhar com o erro das pessoas, não devemos abandonar o que temos aprendido com ele para fazermos o que este mundo ensina. Na nossa vida aqui na Terra muitas vezes temos que lidar, conviver com pessoas que não têm os mesmos ensinamentos que nós. E como servos de Deus, nós devemos praticar o amor e o respeito que Deus, nosso Pai, nos tem ensinado. O fato de uma pessoa não conhecer o Deus Todo-Poderoso como nós estamos aprendendo a conhecer, não quer dizer que ela seja inferior ou menos merecedora da graça de Deus. Mas muitos não pensam dessa forma, acham que por estarem frequentando uma igreja são mais importantes ou melhores do que os outros que não estão. Só porque uma pessoa segue outra religião ou ainda não tem o mesmo entendimento que você, não quer dizer que Deus a ame menos. Deus não faz diferença entre as pessoas, pois todos somos iguais perante Ele.
Porém, aqueles que buscam fazer suas vontades são os que mais poderão receber as bênçãos que vêm dele. Muitas igrejas ensinam as pessoas a serem soberbas, orgulhosas e discriminadoras, se sentem tão sábias que desprezam, ofendem, não têm o cuidado e o amor que deveriam ter com o próximo e por isso só sabem criticar e apontar o erro dos outros. Mas Deus ensina seus servos a serem humildes, amorosos e misericordiosos, assim como seu Filho Jesus Cristo, que leva a luz para quem está na escuridão. No meio dos servos de Deus não deveria haver o julgo desigual, pois os mais fortes ajudam os mais fracos para que eles se tornem fortes e ajudem os outros. Deus do seu trono está dando ensinamentos para que sejamos preparados para a sua vinda. Então evite situações em que haja julgo desigual, discussões e desigualdade de opiniões. Aprenda com o Espírito Santo a abrir sua boca só quando ele tomar conta do seu ser e das suas palavras. Somos o povo de Deus e é a ele que devemos seguir, é a ele que devemos ouvir para saber o que é certo ou errado. E se você hoje está aprendendo a fazer o certo, não discrimine aqueles que ainda não aprenderam. Que Deus os abençoe,